Eu vejo assim que aqui no Brasil tem um histórico de resistência à reforma fiscal profunda, né? Então, como que você pretende convencer, né, as pessoas, especialmente da classe mais baixa, por exemplo, que depende de auxílios, né, que a redução da máquina pública é o melhor caminho, né? Enquanto os adversários estão querendo, né, aumentar a máquina pública, né? Acho assim, existem muitas pessoas que são humildes, são mais pobres e são muito trabalhadoras, e eu vou falar com elas. Existem outras que são, vamos dizer, pessoas que dependem do auxílio simplesmente para sobreviver. Às vezes uma mãe que mora num lugar no interior de uma cidade que não tem emprego, e se não tiver um auxílio, ela morre de fome. Eu não vejo problema de oferecer um benefício para essa pessoa. Agora, existem muitas pessoas, que é uma pessoa que está em idade para trabalhar, saudável, às vezes um homem de 25 anos, uma mulher de 30 anos, e ela recebe um auxílio aqui e faz um bico ali. Essa pessoa eu vou botar para trabalhar. Como? Frentes de trabalho. Todo município que tem um percentual de pessoas que vivem de auxílio alto vai ter uma frente de trabalho para trabalhar na parte de infraestrutura. Se vamos aumentar os salários, você vai trabalhar 4 vezes por semana aqui em tarefas que a gente estabelece junto com o governo federal e os municípios, pra gente colocar, vamos botar a galera pra trabalhar, vamos arrumar a estrutura das cidades, né? Ou não quer? A minha pergunta é, não quer, né? Vamos colocar, e sem problema. Agora, a parte fiscal não passa só por resolver a questão dos benefícios fiscais, benefícios sociais. Tem o benefício social do rico, que é a renúncia fiscal. A gente vai mexer, e custa muito mais do que o Bolsa Família. A gente fala em 500, 600 PI de renúncia fiscal, de toda sorte. O Simples entra nisso, eu não vou mexer no Simples, mas tem muita renúncia fiscal de empresas gigantescas. Tem a Zona Franca de Manaus, que sozinha é 50 bilhões de reais. Essas coisas vão ser mexidas. Então a gente atua nisso. Temos que mexer em super salários penduricários do judiciário, está falando de 15 a 20 bilhões de reais. Super aposentadoria de militar, super aposentadoria do judiciário, estamos falando mais de 20, 30, tô falando por ano, tá? 20, 30 bilhões por ano que a gente pouparia fazendo esse tipo de reforma. Estamos falando de desvinculação de gastos com saúde e educação. Por exemplo, certos municípios não precisam gastar 25% do orçamento deles com educação. Tem municípios que a população é mais envelhecida. Logo, você não precisa gastar 1/4 do orçamento com isso. Então, você desvincula o valor, você pode gastar menos e pode usar em outras áreas. E aí você consegue fazer o dinheiro sobrar, que é um problema grave que nós temos fiscal no Brasil, porque é tudo muito engessado. Tem a desindexação de certos gastos, como o BPC. Tem também que olhar fraudes que existem em auxílios, do BPC e do Bolsa Família especialmente, em que no BPC você tem gente que consegue... Você consegue hoje um laudo de autista, não, eu sou autista ali. Um cara te dá um laudo, você vai no juiz, pega um BPC, é praticamente um salário mínimo que a pessoa pega por mês, com um laudo. Pô, calma aí, tem muita fraude, a gente tem que cortar essas fraudes, é injusto. Porque quem paga isso no fim do dia é o entregador, é o Uber que você pegou. Aquele Uber que você pegou é um cara que tá ralando, tá trabalhando desde cedo. Se ele me ouviu na rádio de manhã, ele me ouviu desde as 7 da manhã e deve estar trabalhando agora. Esse cara tá pagando auxílio eventualmente ilegal de alguém. Então nós temos que cortar isso, tá? Só receber o auxílio quem realmente precisa, e quem não precisa, vá trabalhar. E a gente ainda vai ajudar o cara a trabalhar. Vai botar pra trabalhar. Agora, o que não dá é a pessoa que trabalha sustentar que não trabalha. Esse jogo não tá valendo a pena pra ninguém. Ô, Renan, na minha campanha também, o que eu senti na pele, conversando com muitas pessoas, principalmente em bairros bem pobres, é justamente esse ponto. Eu acho que muitas pessoas querem sim trabalhar, é claro que tem aqueles que não querem, que querem receber o auxílio pronto. Só que os que querem, eles estão sem estrutura. Em qual sentido? Pelo menos o que me passaram e que eu vi a realidade. Não tem creche para os filhos, e não tem mesmo, e não tem como irem trabalhar porque não tem transporte público. É absurdo, mas nem o mínimo eles têm para conseguir. Então eu conversava com as pessoas e falava, mas dá para fazer, por exemplo, parceria com o Senac, com o Senai, trazer o ônibus até o bairro e dar o curso técnico para a pessoa, dar opções da pessoa poder fazer um curso e trabalhar. Vocês gostariam ou gostariam de continuar recebendo só o bolso e pronto, estão felizes com isso? Não, a gente gostaria. Então existe, né? Existe essa parte da população que quer realmente trabalhar e ter condições, só que muitas vezes ou é uma mãe solo, ou é uma mãe que não tem a condição, né, de ir até o local para fazer esse treinamento ou trabalhar. Mas se der essa condição, eu tenho certeza que muitos sairiam dessa linha aí de pobreza e de ficar só dependendo do benefício do governo. Por isso que eu acho que o Estado tem que ir de maneira efetiva e ativa atrás dessas pessoas. Ele tem que ir, e o Estado tem que começar agora, dado que a gente tá falando assim de uma massa de milhões, né? A gente pode falar que, se não dezenas, quase uma dezena de milhão de pessoas no Brasil que recebem auxílio e que estão assim, se tiver alguma coisa eu posso fazer. Vamos oferecer um caminho. Necessariamente precisa oferecer um caminho.
Porque a gente volta a colocar aqui. Se eu for pra uma cidade pequena, se estou aqui no Paraná, que é um lugar produtivo. Eu fui pro interior do Rio Grande do Norte, eu vi cidades inteiras sem nenhuma atividade. As pessoas passam, às vezes, o dia sentadas na frente da casa, na rua, o vento passando, o passarinho cantando, e nada acontecendo. É desesperador. Um homem jovem nesse lugar, por isso que eles migram, eles vão para outro lugar porque não tem nenhuma atividade. A gente precisa levar a atividade para esses lugares. Até porque o que acontece? Se essa pessoa não consegue ter uma atividade lá, onde estão as famílias, os amigos, as pessoas ao redor delas, elas vão se mudar para uma cidade grande, muito longe, e já vão para uma favela, para um bairro ruim. Essa pessoa vai viver mal em outro lugar. Então, se a gente consegue levar um emprego ou levar algum tipo de trabalho que ajude a estruturar aquela região para lá, aquela pessoa vive lá e vive junto das pessoas que ela gosta. Então, é melhor para todo mundo. Isso é um trabalho ativo. Só que pro governo é muito mais fácil. Toma uma graninha e não enche o saco. A real que para muitos Bolsa Família, toma uma graninha e cala a boca. Fica quieto aí. Só que tá, custando muito. E muito para quem trabalha e produz. E 2, você não consegue criar um universo de pessoas que não realizam nenhum sonho na vida. Não tem nenhuma realização material. Tipo assim, subsista, coma e sobrevive. E sonha um dia comer a picanha. Por isso que a propaganda Lula da picanha. Que é como se fosse assim, ó, essa pessoa já não tá trabalhando, essa pessoa já não tem muito o que entregar, mas um dia ela vai comer um churrasquinho. É isso. Pô, isso não é vida, né? Ninguém tem que viver pensando tão pouco. E é isso que tem que ser mostrado, né? Que isso não é vida. Que existe vida. Exato. Exato. Fica na zona de conforto, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, você falou sobre os super salários, né? E principalmente, assim, a gente vê que eu tinha a ideia, né? A gente tinha a ideia de que, vamos pagar bem, porque daí não tem corrupção. Essa era a ideia, né? Sim, a gente ouvia isso na escola. A gente ouvia isso, né? Sabe desse tempo também? Então, a gente ouvia isso, né? Olha, não, tem que pagar bem para determinados cargos, né? Porque eles lidam com muitas responsabilidades e aí eles não vão ter por que se corromper. Mas o que é que tá acontecendo então no STF agora? Eu vejo que é uma coisa que você fala bastante, né? Bom, assim, o STF é isso, mas se a gente olhar direitinho, o judiciário como um todo é isso, né? Porque olha só, o judiciário inventou uma modalidade do roubo dentro da lei. E como é que funciona? Você falou, olha, se ganhar bem não vai roubar. Bom, eles já ganham 40 pau por mês. Se for ganhar benefícios, bem, meu Deus do céu. Pra ser um juiz que tem assistente, auxiliar. Então assim, 40 pau, ele já tá ganhando bem. Ele não tá ganhando mal de maneira alguma, o juiz. Desembargador tem motorista, tal. Então tem todas as regalias, beleza. Eles não querem parar aí. Aí eles têm as indenizações, os famosos penduricários, que fazem os gastos deles subirem pra casa dos 100, 150, 200 mil por mês. E falam que não é ilegal. Então ele vai lá e rouba mesmo. Então mesmo ganhando bem, ele rouba. A ideia de que a pessoa não vai roubar porque ela tá ganhando bem é uma ilusão. Porque as pessoas são feitas de status. O cara fala assim, pô, eu sou juiz, eu sou importante aqui. Eu vou ganhar quanto que eu quiser. E vocês se adaptem. E ficou por isso mesmo. O STF é meio bizarro, porque além de tudo isso, eles montaram bancas de advocacia com parentes deles que atuam junto com eles. É um absurdo. É um absurdo. A gente tava vendo o caso da esposa do Alexandre de Moraes, né? Mas não é só ela que tem isso. Todos os outros ministros têm. Todos. E tem e não estão ligando. E estão fazendo negócio e a vida tá seguindo. E o que você ouve é... Não, mas contrata aquele escritório que aquele ali é certo. Ainda mais se cair comigo, né? Contrato da minha esposa que se cair comigo eu resumo. O Brasil é um país da impunidade, né? É bizarro. Né, agora e parte societária em resort, não sei o quê. Desculpa perguntar, eu sou um pouco leiga, né? Mas a pessoa que é do STF, por exemplo, ela pode ter empresas ou não? Por isso que eles colocam parente. Olha, ela definitivamente deveria se desincompatibilizar de tudo que ela faz, porque ser um ministro... Olha só, supostamente, num regime republicano como o nosso, a Constituição é a coisa mais importante que tem. Ela é a carta que dá regra ao jogo. Sim. Então, um cara que se torna um guardião da Constituição, ele não deveria poder fazer nada além de ser um guardião da Constituição. Recebe um bom salário para isso e trabalha como guardião da Constituição. É uma honra, né? É uma honra. É um trabalho de Estado, vamos dizer, da mais alta... Vamos dizer... não é nem apenas honraria, mas da mais alta responsabilidade que um homem pode ter. Os caras estão lá e vão fazer negócio. Se torna um balcão. Isso é muito baixo. Eles não têm condição de estar naquela posição. Então, lógico que eles tinham que estar descompatibilizados de outras atividades que eles têm. E lógico que os parentes deles jamais poderiam ter nenhum tipo de negócio ligados ao STF. E na verdade o STF não poderia julgar nenhum tipo de ação também. Tem ação de empresa rodando. Olha, uma empresa de papel aqui do Paraná tem uma ação que está rodando no STF. Por quê? Isso não pode chegar no STF. Tem que chegar no máximo no STJ. Nos Estados Unidos, apenas 50 ações são julgadas por média no STF deles, na Suprema Corte deles por ano. No Brasil são 8 mil.
Meu Deus. E aí que os caras fazem os negócios deles. Então é obviamente bizarro. Uhum. Pelo que eu tava lendo, não sei se é isso, mas pelo que eu tava lendo, a única que não tem ali empresa, nada vinculado, é a Carmen Lúcia. Não sei se é verdadeiro, mas tava lendo uma reportagem a respeito disso, falando que era a única que tinha empresa ligado no nome. Ela é mais séria mesmo. Eu tive um pouco de... Não convencer a pessoal com ela, mas... Ela tava comandando o TSE quando a gente tava montando o partido, e ela foi muito correta conosco. Ela tem opiniões políticas que eu não concordo em alguns temas, ela é um pouco mais da canhota, não muito, mas um pouco mais da canhota, e tudo bem, mas não é uma pessoa, não vi desonestidade da parte dela. O Mendonça não tá indo mal, mas não vai muito longe daí, assim, o resto começa a ter negócios, escritórios com filhos e parentes, é bem difícil. E você falou que é bem sincero, né? E a gente vê isso nas suas redes sociais, né? Você acha que o Brasil vai chegar a ver um impeachment de um ministro do Supremo? Olha, eu duvidava antes, mas eu não tenho... Hoje eu não posso afirmar nada, porque há uma chance de rolar. E só não está mais quente porque, como o caso do Banco Master envolve esquerda e direita, os dois querem abafar o caso. Então essa é a real. Esquerda e direita querem abafar o caso. Então como eles querem abafar, não tem rua, ninguém tá comprando a briga. Outro dia até o PT saiu convocando no final do ano manifestações contra a corrupção. É só vocês checarem. Eles estavam lá lutando contra a corrupção no Congresso. Aí botou o Caetano Veloso, cara, parecia uma múmia lá. Aquelas músicas que ele canta lá. Botou lá Fernanda Abreu, artistas globais, etc., cantando músicas, lutando contra a corrupção. Veio o escândalo do Banco Master, não teve um caminhãozinho de som vermelho mais. Sumiram. O bolsonarismo, eles juraram que convocaram uma manifestação contra a corrupção no domingo passado, retrasado. Chequem o discurso do Flávio Bolsonaro. Era um discurso de campanha. Ele foi fazer campanha. Então eles não querem falar desse assunto, eles querem fingir que esse assunto não existe. O senador Alessandro Vieira, um homem sério, tenho discordâncias ideológicas com ele em alguns temas, mas ele é um homem sério. Ele foi coletar as assinaturas para uma CPI envolvendo o Toffoli e o Xandão. O Flávio Bolsonaro só foi o 29º a assinar. Mas o que isso quer dizer? Ué, com 27 você conseguiria. Então ele esperou eu conseguir, aí depois ele assinou só pra não xingarem ele. A galera da esquerda não assinou. A esquerda não quis entrar. Então, ou seja, bolsonarista e não bolsonaristas, os caras estão tudo... Então é difícil. Dito isso, entretanto, os escândalos são tantos e a moral tá caindo tanto do STF que você vai precisar de uma espécie de um bode expiatório. É isso que eu pensei. O bode expiatório era o Toffoli, já ficou pequeno demais. Ele virou um bodinho pequeno, é uma cabrinha. Agora tá precisando do cabrão, né? Que é o Xandão. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.